Olá, tudo bem? Quero te dar as boas-vindas para essa aula que você acabou de desbloquear. Se você está aqui, pode ser que esteja passando por um momento devastador no seu casamento e enfrentando os danos causados por uma infidelidade conjugal. Nessa aula você vai aprender como é possível superar essa crise e encontrar a direção para ter um casamento novo e muito melhor do que antes. Isso é possível, doutora? Sim, isso é possível. E aqui eu preciso ser muito sincera com você. Não estou aqui para te iludir. Nós sabemos que não existem atalho. Não tem uma pílula mágica. Não é um caminho fácil e rápido. É uma jornada que exige que você tenha disposição, persistência e entenda que são processos diferentes para a pessoa que foi traída, para a pessoa que traiu e para o casal, para chegarem à superação. Agora, preste atenção, se você está aqui, é porque a sua mente e o seu coração estão abertos para esse processo acontecer na sua vida e no seu casamento. Nós vamos aprender nessa aula sobre como passar pela fase da descoberta. Pode ser que esse seja o seu momento e sente totalmente sem direção, com a cabeça cheia de incertezas e de dúvidas. O que deveria fazer nessa fase? Talvez você ainda não fez. Como não agir nessa fase? Vamos nos aprofundar para entender sobre essa fase, como funciona, para quem traiu, para quem foi traído e para o casal. Se você não me conhece, eu sou a doutora Gisele Lima, psicóloga clínica no Brasil, especialista em análise clínica do comportamento e doutora em aconselhamento clínico e escritora também. Há mais de 20 anos eu ajudo casais a alcançar um casamento novo e melhor. Depois dessa aula, você vai ter o direcionamento necessário para sair dessa fase sem que esse trauma te assombre e reconstruir sua relação em uma base muito sólida. E você vai ter uma visão real sobre o processo. Eu vou te mostrar uma expectativa realista sobre o caminho a ser percorrido. E eu sei que você agora pode estar aí pensando que não é possível restabelecer um ambiente de confiança no casamento após uma traição, que não existe perdão, que não tem mais jeito. Mas eu garanto que após essa aula você vai ver que é possível deixar isso no passado, viver a restauração e sorrir juntos novamente. Se você está aqui, você deseja isso. Uma vida com transparência, com cumplicidade e começar de novo, mas do jeito certo. A fase da descoberta traz uma escuridão. Ambos estão sem saber o que fazer ou por onde começar. Eu vou te dar essa direção. O que fazer e não fazer nesse momento será crucial para a superação. Então preste muita atenção até o final. O que acontece então com a pessoa que foi traída? A tendência quase incontrolável é de agir no impulso da dor e da raiva. Isso é um perigo, pois no desejo de tentar punir o outro, constrangendo, fazendo sofrer também, o contraído faz coisas horríveis que nunca imaginava que faria e expõe a si mesmo, a sua família, expulsa o outro de casa, faz contato com a pessoa envolvida na traição ou acaba traindo também. Essas atitudes não irão aliviar a dor e vão piorar muito as coisas e atrapalhar o processo de superação. O que a pessoa que foi traída deve fazer nessa fase? Buscar a Deus com todas as suas forças e não tornar público até que a situação se defina. Se for contar, que conte para uma pessoa de extrema confiança que de fato vai poder ajudar. Ter uma conversa aberta com o seu cônjuge, deixar claro a sua disposição para fazer um processo sério
para resgatar o casamento desde que ele ou ela esteja 100% junto com você. E olha, eu estou falando aqui de casamento sério, com aliança feita no altar diante de Deus e dos homens. O pacto entre vocês foi feito para os momentos bons e ruins, e esse é um momento bem ruim. Agora é hora de se lembrar dessa aliança e enfrentar juntos para superar e sair mais fortalecidos dessa crise. Agora eu quero falar sobre o cônjuge que foi infiel. E aqui eu preciso destacar um ponto importante. A maior parte das pessoas que traíram o seu cônjuge tinha um casamento saudável e era fiel antes. Nem elas imaginavam cruzar essa linha um dia. Então, o momento da descoberta também é devastador para quem foi infiel. Essa é a hora de cair em si e perceber o erro grave que cometeu. A dor, a vergonha, o constrangimento são enormes ao perceber o tamanho da dor que causou a pessoa que mais amava e jurou fidelidade. A ameaça de perder a sua família, o desespero e o medo de nunca receber perdão e a possibilidade de ver o seu projeto de vida se dissolver diante da sua família e dos filhos, tudo isso assombra muito a pessoa que traiu. E o que o cônjuge infiel precisa fazer? Se você foi infiel, quer se ver livre do peso da culpa e da vergonha, eu já vou te dizer logo. Para restabelecer a confiança e dar início a um processo de superação, a partir de agora você precisa ser uma pessoa totalmente honesta, transparente e contar tudo. Abra o jogo, fale a verdade, sem precisar entrar nos mínimos detalhes para não abrir ainda mais essa ferida. Quais são os erros mais comuns do cônjuge infiel após a descoberta? Primeiro, evitar falar toda a verdade por medo de piorar as coisas ou machucar mais. Porém, isso vai acontecer se a verdade não for revelada. Pode acreditar. Segundo, comparar o lado negativo do seu cônjuge com o lado positivo da outra pessoa. E por isso não sair da fantasia e ficar ambivalente. Terceiro, não eliminar totalmente o contato com a outra pessoa. Assim você vai estar fazendo uma aliança com ela em vez de proteger o seu cônjuge para salvar o seu casamento. E quarto, não reconhecer a gravidade do que você fez. Não adianta nada ficar culpando o cônjuge ou o casamento que estava ruim. O que você fez foi gravíssimo, não tem justificativa, pois sempre é uma escolha. E tentar simplificar o processo de perdão do seu cônjuge. Não faça isso. Você causou uma ferida profunda no centro do coração dele ou dela. Não peça para simplesmente perdoar, seguir em frente e não falar mais nisso. Vai levar muito tempo para essa ferida curar se for tratada da forma correta. O que a pessoa que foi infiel precisa fazer então? Demonstrar arrependimento genuíno, pedindo perdão de forma sincera e específica. Encerrar totalmente o caso, eliminar qualquer contato, passar a ter uma conduta confiável, nada mais de segredos. Ter muita paciência e persistência com a necessidade de controle e o descontrole emocional do cônjuge que foi traído, que faz parte desse processo. E como fica o casal, então, após a descoberta? Na descoberta, há uma oportunidade de vocês entenderem onde vocês estão. Existe um padrão de comportamentos antes de acontecer um ato de infidelidade. A traição é apenas um sintoma. A verdadeira causa está em alguns ciclos que precisam ser quebrados para que vocês possam viver um novo ciclo. Ou seja, a traição é como uma febre, a manifestação de algo que já não estava bem há algum tempo. E agora vocês poderão identificar a causa desse problema e terão a oportunidade de chegarem a um lugar muito melhor. Mas para isso vocês precisam enfrentar juntos. A última coisa que deve ser feita agora é agir de uma forma que piore as coisas.
como casal, quais são as principais atitudes que vocês devem tomar? Primeiro, se aproximarem de Deus juntos, assim como é importante fazer isso individualmente. Nada vai ser tão importante nesse processo como tomar essa atitude, buscar forças, direção e discernimento em Deus. Nesses mais de 20 anos aconselhando casais, eu posso afirmar uma coisa: casais que passaram por essa fase, buscando a Deus com todas as suas forças, na sua maioria tiveram sucesso nesse processo de superação do seu casamento e conseguiram superar essa fase. Segundo, até aqui vocês chegaram juntos. É fundamental manterem-se juntos. A responsabilidade de uma traição nunca é 100% apenas de um dos cônjuges. Isso é reflexo de um processo gradativo, de uma dinâmica de relacionamento que vem sendo construída há muito tempo. Sabe esse buraco que vocês estão agora? Não há mais ninguém aí além de vocês dois. Vocês estão juntos aí e precisam se ajudar para sair dele. Terceiro, tentar entender o verdadeiro porquê. Lembre-se disso, o gatilho para um ato de infidelidade ter acontecido não é porque o outro fez ou deixou de fazer algo. Sim, o casamento não estava bem, mas o real motivo são as desconexões que haviam entre vocês e não foram resolvidas. 4. Proteger os filhos. Olhem com cuidado para isso. Acima da raiva e da frustração, é preciso proteger os filhos. Não os envolva nesse assunto de maneira precipitada antes de tomar uma decisão definitiva. Se não tem outro jeito e vocês precisam contar para os filhos, façam isso juntos. Não importa a idade deles, não façam isso separados, contando cada um uma versão. Isso vai projetar a sua dor nos seus filhos. E essa decisão cabe a vocês, transferir ou não essa dor para o coração dos seus filhos. Eles não precisam viver essa dor. E 5, tenham disposição para trilhar o caminho da superação. Se comprometam, cada um 100% com o processo de cura completa, tanto da cura pessoal como da cura também do seu cônjuge. A fase da descoberta é apenas a primeira fase. Existem outras etapas fundamentais que vão levar à reconstrução do seu casamento e restabelecimento da confiança, do companheirismo. Eu quero te convidar a conhecer agora o meu programa Infidelidade Superada, que vai te ajudar a alcançar a cura para esse trauma e vencer essa crise grave ao passar por todas as etapas. É possível que você dê testemunho que o seu casamento vai estar bem melhor do que antes. E quais são essas fases que estão dentro do programa? A fase da descoberta, como vimos aqui, só que de uma maneira muito mais profunda. A fase de posicionamento, onde vocês vão aprender a lidar com a dor, resgatar a autoimagem, a desenvolver a confiança e gerar mais confiança. A fase de restauração. Aqui é a fase de libertação, da consolidação do perdão, de definir novos limites. Vocês vão compreender as diferenças, aprender a lidar com elas e, o mais importante, trabalhar profundamente as desconexões para resolver. E eu poderia dizer seguramente, pelo investimento que eu fiz em doutorado, treinamentos, especializações, que esse programa custaria mais de R$ 1.500 e estaria justo. Isso sem contar que o programa Infidelidade Superada equivale a mais de 6 meses de atendimento em consultas comigo e vai levá-los à superação e restauração plena do seu casamento. Assim como entregou para centenas de casais que eu atendi nos últimos anos, fizeram o meu programa. Só que você aceitou o convite para estar aqui nessa aula.
E estar aqui demonstra comprometimento e vontade de mudar essa situação. Por isso, eu quero fazer algo muito especial e diferente para você. Para fazer parte do programa Infidelidade Superada e ter acesso completo, o investimento não será de R$ 1.500, mas sim de até 12 vezes de R$ 48,50 ou R$ 497 à vista. Além disso, você tem a garantia incondicional de 7 dias, ou seja, se você entender que esse programa não vai ser capaz de ajudar você e o seu cônjuge a superar essa dor, você pode pedir a devolução do seu dinheiro. Você não chegou aqui por acaso. Se você realmente quer superar de uma vez por todas o trauma da infidelidade e ter um direcionamento para construir um casamento novo e melhor e a ajuda necessária para lidar com essa situação, eu garanto que o programa Infidelidade Superada é para você. Para isso, aperte o botão aqui abaixo e garanta a sua inscrição. Além disso, ao se inscrever agora no programa, você tem alguns bônus que vão te ajudar ainda mais nesse processo. Você vai ter uma aula extra com o pastor Josué Gonçalves, que vai te ensinar como construir um casamento inabalável. Vai ter uma aula extra com a doutora Rosana Alves, que vai te ensinar os fatores de risco que geram crise no seu casamento. Vai ter o meu livro, 6 atitudes para um casamento de sucesso, e muitos outros materiais em PDF. Então, para ter acesso a tudo isso dentro do programa Infidelidade Superada, basta apertar no botão abaixo agora mesmo. Você sabe que se você continuar colocando um curativo nessa ferida profunda, ela vai continuar aberta, incomodando e machucando. A decisão, portanto, é sua. E você pode entrar no processo para resolver isso de uma vez por todas e mudar completamente o futuro do seu casamento e da sua família. Espero que você faça a melhor escolha. E eu te vejo na primeira aula dentro do primeiro módulo do programa Infidelidade Superada. Aperte aqui no link abaixo e nos vemos lá. Um grande abraço!